Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos. Jamel já está aqui com a gente, é nosso convidado. E aqui, vamos lá. As pessoas que estão aí, por favor, envie, né, nesse aviãozinho que tem aí. Por favor, envie, que ajuda muito. Boa noite, Jamel. Boa noite, minha amiga Cleissa, tudo bom? Tudo bem? Você? Tô bom também, graças a Deus. Tudo em Graças a Deus. paz. Que ótimo. Beleza. Deixa eu pegar só o... Pronto. Envie a Ô, live meu aí. amor entrando aí, boa noite, amor. Boa noite, pessoal. Sua mãe é Cleissa. É, é tia e mãe. Boa noite. Boa noite, dona Guiomar. Essa menina é um orgulho para todos nós. Obrigada. E aí, Cleissa, como é que tá? Tudo certinho? Tudo certo. Eu vou só fixar aqui o comentário. É, Beleza. Tranquilo. Ana e Carolina é minha noiva, tá aqui. Boa noite, meu amor. quem tá chegando, boa noite. Envia a live aí, né? Que é muito importante. E é isso. Isso aí, vamos conversar nesse sábado à noite aí, trocar uma ideia sobre um assunto muito importante e, por que não, falar também um pouquinho de poesia, né, Cleison? Isso aí. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Tranquilo, vontade. Pronto. É, então, o tema escolhido, né? Não se diminua para caber na vida do outro. Trouxe aqui hoje Jomel, né? Para ele estar nesse bate-papo aí com a gente. Tema de muita importância, né? Porque muitas pessoas sabem, né? Desse que não precisa, né? A gente tá se diminuindo para caber na vida de alguém. Porém, muitas pessoas se deixam levar por isso. Então, muitas pessoas querem, para querer, né? Permanecer na vida de alguém, acaba abrindo mão de sua essência. Algo que a gente vê, é comum, a gente vê isso. Então, eu vou passar a palavra aí para Jamel. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Tá certo. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesse momento dividindo essa live com a minha amiga Cleissa. Queria primeiramente agradecer, viu, Cleissa, ao convite. Me senti muito honrado pela confiança de dividir esse espaço com você e conversar sobre um tema tão importante, né? Antes de tudo, eu queria de parabenizar a iniciativa das suas lives, com temas sempre muito relevantes, importantes que nos traz reflexões de cunho pessoal, de cunho emocional, social, que são muito importantes. E a questão também, de que eu gosto muito das suas poesias. E acompanho, vejo que são poesias bem incentivadoras, motivadoras, nos trazem luz, nos trazem paz. E eu valorizo demais quem propaga a luz, né? Nós devemos trazer claridade para o mundo, né? A gente já vive num mundo tão, às vezes, de forma escura, né? Propagação de ódio, de várias coisas. Mas se a gente pode, de alguma forma, trazer uma luz, né? Cada um acendendo um foco, daqui a pouco tá tudo iluminado. Então fica uma coisa melhor para todos, né? Então, assim, parabéns por suas poesias. Eu gosto muito, tá certo? Obrigada. Nada. Aí fica à vontade aí, como é que você quer conduzir, o que você quer fazer. Então, assim, é, a gente, né, já anotou alguns pontos, e aí Sim, vai ser, né, aquele bate-papo. Então, é, o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é que, assim, a gente tem, né, que ter noção, a gente tem que pensar com honestidade que se uma pessoa, ela quer que a gente
esteja na vida dela, permaneça na vida dela, essa pessoa ela vai abrir, né, um espaço para que a gente possa chegar confortavelmente. A gente não precisa estar se diminuindo. Então as pessoas ela tem que nos aceitar do jeito, né, que a gente é. Então assim, hoje a gente vê muitas pessoas que acaba querendo, que assim, quanto mais a gente quer é, agradar alguém, né, a gente vai ter aquela sensação, né, de que a gente sempre tem que estar buscando mais e mais. Então, isso acaba causando um desgaste. E é isso que a gente vê. É muito comum a gente ver essas coisas. Muitas pessoas que acabam ficando com a saúde mental atingida por conta disso, de estar se diminuindo para querer permanecer na vida de alguém. Algo que é muito errado, né? Então, assim, é isso que a gente quer trazer para vocês. Essa reflexão, né? Que não Sim. precisa diminuir para estar na vida de alguém. Porque se uma pessoa te ama, se uma pessoa te quer realmente na vida dela, você não vai precisar se diminuir para que isso aconteça. Com certeza. Cleissa, eu queria só complementar um pouco de que, e deixar claro aqui para nossos ouvintes, né? Obrigado, pessoal, por estar participando aqui com a gente, mas deixar claro que eu sou médico veterinário, sou poeta. Minha amiga Cleissa, ela é poetisa também, e assim, a gente não tem, né, uma formação ainda de cunho psicológico, de cunho mais neurocientífico para trabalhar talvez mais a fundo esse tema, mas nós vamos tratar aqui de uma forma de experiência de vida, né, do que até a poesia ela pode nos ajudar nisso, né, trazendo uma forma de abertura de olhos para o que realmente é importante, o que é essencial. E quando você fala que um relacionamento as pessoas, né, por alguns motivos de querer permanecer na vida de alguém, acaba se diminuindo, e isso é ruim, porque se uma pessoa ela deixa de ser o self, né, o próprio, a ela própria, ela não vai ser boa o suficiente nem para ela, nem para a pessoa que está com ela. Ela vai se frustrar naquela tentativa de sempre agradar, de querer fazer o melhor, e nisso até muitas das vezes vai acabar se diminuindo, se anulando realmente para poder continuar no processo de relacionamento. Né? A gente está falando aqui principalmente dos relacionamentos amorosos, né? Mas não só no relacionamento amoroso, qualquer relação de amizade, relação familiar, relação de trabalho, acho que a gente tem que estar pareado. Nós não podemos nunca deixar a nossa voz calar. Claro que a gente tem que saber quando falar, como falar e o que falar, né? Mas porque o silêncio ele não erra, mas também ficar calado toda vez ou aceitar calado, isso é um sinal que a pessoa não está confortável. Então, numa relação agora especificamente uma relação de sentimento, se as pessoas, né, um dos lados começa a ficar calado, a aceitar tudo, a não se expressar, a não se expor ou se impor, com medo do que o lado ache que é contrário, né, não respeite esse contrário e tenha medo de perder o tudo, ou gere essa assim, insegurança, fica uma relação ruim. Então, assim, causa danos na pessoa que está sendo conivente com isso, né, de deixar se afundar, se anular, e a outra ela acaba também se sobressaindo. E isso só vai gerando um feedback positivo que cada vez mais uma pessoa se sobrepõe e outra cai para baixo. E isso é ruim. Então, no relacionamento tem que ser aqui, ó, pareado. É como você falou, as pessoas, né? E a gente falando assim de relação, relação é para somar, não é para nenhum se diminuir. O que seria uma relação para uma pessoa se dar bem, se sentir bem, a outra se sentir mal? Isso não existe. Não, não é para existir. Infelizmente existe. Mas então nós temos que ter essa ciência, né? Nós temos que ser cientes de que numa relação os dois têm que ser iguais. Então, iguais de expressão, de saber ouvir também, né? E saber calar, saber muitas das vezes a gente também tem que saber tirar o nosso. Qual que é a hora que eu tenho que sair de campo, né? Dar espaço para o outro, mas numa relação que seja equilibrada, que seja harmônica. Porque se um dos lados começar sempre a subir e o outro sempre descer, e isso virar um costume, a tendência é a falência. Não tem sucesso, né? Um dos lados ele sempre vai estar em prejuízo, ele vai sempre estar em dor.
E quem é que quer estar em dor dentro de uma relação? A gente começa as relações com muito amor, né? E ela tem que continuar. Relacionamento não é só. Todo mundo tem aquela frasezinha clichê, né? No começo tudo é flores, é um mar de rosas. Depois, quando vai para a vida a dois e tudo fica ruim. E aí, ontem eu conversei com uma amiga, olha que legal, trazer isso para cá. Que ela é casada e ela falou: quando é que você vai casar? Não, nós estamos organizando para casar. Aí ela: olha, eu vou dar um conselho do meu casamento. Case logo, que é a melhor coisa do mundo. Não sigam os infelizes, que os infelizes dizem: ah, rapaz, não case não, não sei o quê. Quem fala isso é porque é infeliz no casamento, né? Então, para um casamento ser feliz, os dois eles têm que ser felizes. Não é um casamento para uma pessoa só feliz, ser feliz. Os dois têm que ser felizes. Mas como é que os dois são felizes? Quando o meu companheiro, a minha companheira, ela me escuta, ela me dá atenção, né? Eu aceito o que ela me diz. Uma mão lava a outra, é um feedback contínuo para os dois. Não só um, é isso, e acabou, e assim, senhor, sim, senhora. Se for assim, uma hora essa corda vai torar, né? Então, assim, isso que você colocou, não se diminua para caber na vida do outro, porque se o outro está querendo que você se diminui, já está na hora de você sair fora, né? E como você também falou, aí, só um ganchozinho, quando a gente se relaciona com alguém, a pessoa nos conhece, sabe como a gente é. E ela gostou da gente ali, teve aquela primeira atração, ou enfim, rolou um clima ali, porque viu como a gente era. Se depois de um tempo eu começar a me submeter, a me abaixar, eu me anular, eu mesmo não vou ser mais atrativo para aquela pessoa. Porque ela me conheceu, ela se atraiu por quem eu era. Mas se eu começar a baixar muito, nem essa pessoa mais vai me querer. E vai ficar. Tem um distanciamento, né, na relação e tudo, e aí acaba abrindo margem para outras coisas aí, que é, como a gente fala no final, é a falência. Então é muito bom trazer isso para cá para que a gente enxergue isso. Muitas das vezes, Cleissa, isso acontece com a gente não vê, a gente não percebe. A gente às vezes quer fugir de conflito, a gente quer ficar na zona de conforto, né? Não é tão bom ficar tranquilo, sem brigar, sem nada, mas a zona de conforto ela é um perigo. Porque tá confortável hoje, mas se a gente não busca melhorar, né? Fica aquela coisa estagnada, é aquela questão do morno, né? O morno é ruim, né? Até a, a, a leitura divina, né? Ela mostra, ou seja quente ou seja frio, não seja morno. Porque se for morno é uma coisa que está parada ali, né? Tem que ser firme mesmo, tem que ser quente, ou então também tem que já acabar tudo de uma vez. Não tem 8 ou 80. Tem que ser bem forte mesmo, a intensidade da relação. Mas se a coisa ficar assim estagnada, não, acaba tendo aquele marasmo, que é o que as pessoas sentem medo do casamento, sentem medo da relação, que fique do que as coisas com o tempo e o ruim que de tantas pessoas na sociedade falar, depois que casa, diminui o carinho e tudo. Se a pessoa já embutir isso na cabeça, ela já vai entrar assim na relação. Então vamos cortar isso. Vamos começar a nos programar a entender que relação é todo dia, relacionamento é todo dia eu tenho que construir ele, todo dia eu tenho que manter. É uma plantinha que tem que ser regada todo dia. Mas essa planta é uma planta com duas raízes. As duas raízes têm que estar bem firmes e tem que ser cuidada das duas. Porque se uma raiz começar a não ser cuidada, né? Se essa daqui começar a se anular e diminuir, a outra vai ficar forte, essa vai ficar fraquinha. Uma hora a planta morre, que é o amor, né? Então, acho que mais ou menos isso aí. Fica à vontade também para falar aí, que se deixar eu vou falando até. Então, assim, é a questão, né, da reciprocidade. Então, assim, Isso. não tem, não tem como eu estar em uma relação que só eu, tipo, vou estar me doando. Então, isso não existe. A gente tem, né, que ter em mente isso. É, pensar, né, com honestidade. Será que essa atitude que eu tô tendo é legal? Será que vai ser bom para mim? Então, assim, tem que ter, a gente tem que pensar com honestidade, porque assim, não adianta. E como sobre aquele vídeo, né? Tu tinha me mandado e tal, não tem.
a gente acaba se anulando. A gente acaba se anulando, a gente perde a nossa essência. Porque uma Uhum. pessoa conhece, né, a gente, como você já falou, conhece a gente de uma forma, e aí quando a gente vai, né, se doando demais, a gente vai, a gente acaba perdendo os nossos valores, a nossa essência, porque em relação, né, ao tema, não se diminua para caber na vida do outro, a gente também tem que ter a questão de nos reconhecer, né? Se eu me E, reconheço, então eu vou entender que eu não preciso estar me diminuindo para caber, né, na vida de alguém. Eu vou entender isso. Então, é a questão de se reconhecer, é a questão de ter amor próprio, é a questão de, como tu já te falou, né? O equilíbrio, porque não tem como. A gente tá em uma relação e só um, né, tá se doando, só um tá conquistando, né? Mais, e a uhum. gente, né, acaba se afastando e tal. Então, assim, é isso, né, que a gente quer trazer para vocês, essa reflexão que muitas É, vezes, não só, né, em relação amorosa, mas em questão de amizade. Eu vejo, tem sim, muitas amizades que acabam por conta disso. E hoje, em dia, as pessoas cobram muito, né, em relação, não sei se tu já viu, nas redes sociais, cobrando de amigo e tal. Então, assim, a gente tem que ter isso em nossa mente. A gente não pode querer favorecer só o lado do outro. Como eu já falei, isso causa um sim. desgaste e, assim, é, em relação, né, a esse desgaste, a gente vai ficar mal. A gente vai ficar mal. Não tem como a gente ficar bem. A gente vai se Sim. desgastar, e aí o outro, né, vai estar feliz. Então, de uma certa forma, a gente vai ficar, infeliz, porque isso vai causar um impacto na nossa vida. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Pensar em nós Com também. certeza. Porque não adianta eu querer agradar o outro se eu não me agrado. É. E O Cleissa, pessoal, você né, falou, né? pode falar. Quer falar alguma coisa? É, você Não, pode. falou que um vai ficar triste e o outro vai ficar feliz. Só que aí eu lhe pergunto, né? Vamos refletir. Que felicidade é essa dentro de um relacionamento que um tá feliz e o outro não tá, né? Se eu amo uma pessoa, como é que eu vou estar feliz se minha companheira não está feliz, né? Então, quando a gente trata, né, do sentimento amor, né, até alguém escreveu aqui a questão do amor próprio. Primeiro, a gente tem que ter esse amor próprio mesmo. Tem que se amar. Porque se eu sei me amar, eu sei o que é bom para mim, e com certeza eu vou saber amar o próximo, né? Então, ama o próximo como a ti mesmo, né? Mas então, aí também escrever aqui, não faça para os outros o que você não quer. Então, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem também. Eu tenho que buscar isso. Só que, infelizmente, em algumas relações, o que que acontece? As pessoas até confundem que amar é dizer amém, amém, sim, é só agradar, nunca ser contrário nem nada, e não é. Amar, quem ama, é como uma relação de pai e filho. Quem ama, o pai que ama o filho, ele repreende, ele educa, ele mostra o que está errado, sem medo do filho ficar com raiva, porque ele sabe que é por bem. O coração dele está sabendo que é por bem. Então, no relacionamento também, um namorado com a namorada, se ele vê a pessoa fazendo uma coisa errada, ele tem que ter é, o amor de chegar ali, meu amor, vamos conversar aqui sobre isso, porque é melhor para você fazer dessa forma. Só que qual que é o problema? Que em algumas situações a pessoa fica com medo de chegar, de contrariar o outro. E o outro talvez às vezes dá aquela reação de que acha ruim ser contrariado. Então acaba acabando distanciando, não tendo o, o contato, não tendo essa reciprocidade. E aí, se você não tem confiança de chegar na pessoa que está do seu lado para você alertar e conversar sobre determinado tema, ela também não vai ter confiança em você e vai cada vez diminuir. Então, o problema é que quando a pessoa ela se anula, né? Anular já é o quê? É perder a identidade. A pessoa tem que ser ela mesma sempre. E se eu acho que é errado e minha namorada acha que é certo, é a opinião dela e eu tenho a minha. A gente pode entrar no consenso? Vamos conversar aqui, dois adultos, vamos conversar? A gente pode entrar no consenso? Não, nesse ponto não sai. Você vota em fulano, eu voto em fulano. Né? É uma coisa que
que muitas das vezes causa discórdia, né? Política e tal. Dentro de um relacionamento pode ter. Mas eu não concordo com você, Cleison, que você vota em fulano, mas eu respeito essa opinião. Isso não vai mudar a nossa relação, né? Então, assim, a gente pode tentar chegar num denominador comum, mas se não, também a gente vai viver uma boa, você com a sua opinião e eu com a minha. Só que se a pessoa, ela tem a sua opinião e o outro não concorda com a sua, e ele quer que você faça, que você vire, e você, não, tá bom, vou aceitar só pra gente não brigar. Ah, se anulou. Se a pessoa se anula, ela perdeu a identidade, perdeu o amor próprio. Se a pessoa perdeu o amor próprio, como é que ela vai dar amor pro outro? Aí o outro também vai começar a sentir que não está recebendo amor e acaba não vendo que é ele o problema e acha que o problema é o outro tá frio, que o outro tá não dá aquele carinho, aquele amor e não sabe que tá vindo é dele que não tá. Então, coisa que às vezes a gente não enxerga. Então precisa a gente, essa reflexão de hoje aqui, essa live, eu peço que você deixe ela salva para uma hora ou outra a gente ir lá e assistir ela, porque vai ser importante, sabe, Cleison? Eu coloquei aqui, escrevi umas coisinhas aqui, e baseado também naquele vídeo, outras coisas que eu dei uma lida, estudei, de que quando a pessoa quer agradar demais, e aí essa aqui é uma frase que eu escrevi, tá? Só juntando os pensamentos do que eu já tinha estudado. Quando quer agradar demais, acaba desagradando, né? Porque daí o outro tem tudo aqui, né? Não tem nem um pouquinho de chegar e ir atrás daquele interesse, nem nada, sabe que toda hora tá ali e acaba até achando, às vezes tem gente que acha que tá pegando muito no pé, que tá ficando de uma forma pegajosa, né? Tem gente que quer agradar, é a coisa mais bonita que tem no relacionamento. Mas a gente também tem que saber dosar isso, para não ser uma coisa que seja a pessoa depois ela nem se surpreenda mais, não goste, né? Então, aqui a menina colocou aqui, Santos Nani. Amor todos têm, mas amar poucos sabem. Amar, né? O verbo amar, ele começa como alguém também já falou aí em cima. Tem que primeiro se amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Né? Então, ama o próximo como ama a ti mesmo. Então, quando você se ama, né, você está praticando o verbo amar, você vai conseguir trazer amor para as pessoas. E aí, quando se gera desinteresse, a outra pessoa também vai ficando fria. E a questão da confiança. A confiança de você poder chegar e conversar e não ter medo de desagradar, ela acho que é um dos pilares de uma relação. E é um dos pilares para a pessoa não se anular. Porque se ela tem confiança que posso chegar e conversar e sem medo de desagradar, ou eu ser eu mesmo, sem medo de desagradar minha companheira, isso aqui vai ser muito bom, porque eu vou ser eu mesmo, né? E confiança, melhor ainda, ou mais importante, na verdade, do que eu ter a confiança no outro, eu tenho que ter confiança em mim, né? A autoconfiança. Porque também se eu não confio no meu taco, se eu não confio no que eu faço na relação, o que vai acontecer? Eu vou ficar só um boneco de marionete fazendo tudo que a outra pessoa quer. Aí vai gerar o desinteresse e tudo. Eu queria aproveitar, Cleiton, eu sei que eu falo um bocadinho, mas eu queria aproveitar, já que entrou no assunto de confiança e autoconfiança, essa semana eu escrevi uma poesia sobre esse tema, sobre autoconfiança. Eu posso declamar ela aqui? Pode sim. Então tá bom. Fique à vontade. Então, pessoal, da nossa comunidade poética, né, que a gente faz parte, frutos da poesia, o tema do mês é autoconfiança. E aí eu escrevi uma poesia que chama-se Confio nos seus próprios passos. E aí é importante, né, vou declamar ela aqui porque eu escrevi nela alguns pontos que são importantes em relação à autoconfiança. Por que a autoconfiança é importante, né? Na minha percepção, né? Então, autoconfiança é ouro, algo muito valioso. Mais importante que ter confiança nos outros é confiar em si mesmo. Enfrentar os próprios medos. Se autogerenciar, autoconfiar. Quem tem autoconfiança sabe caminhar, sabe onde pisar, pois confia em seus passos. De fato, o primeiro passo é ser confiante, para poder seguir o caminho e chegar mais adiante. Então, assim, se você quer continuar a relação, você tem que ter confiança em você, né? Tem que ter confiança na pessoa. Então, tendo a confiança mútua, os dois vão longe, né? Segue o caminho se amando. Beleza?
Com certeza. E assim, a gente, né? A gente tem que ter isso em nossa mente em relação a se dar, né? A se dar um tempo. Porque eu tenho que saber respeitar o tempo do outro. Não adianta eu querer estar insistindo, né? Se eu tô vendo que outra pessoa tem uma atitude bem diferente, né, da qual eu tenho com ela, então isso já é um ponto para que eu possa estar pensando e assim eu estar, né, me afastando dessa pessoa, me dando esse tempo. Porque, como eu falei, causa um desgaste na gente. Em relação à Sim, confiança, é, é isso, né? A gente tem que confiar em nós mesmos, porque assim, a gente sabe, né, que, como é o tema mesmo, né, a gente tem muitas pessoas que ela não tem, né, essa mesma atitude que a gente tem, assim, essa reciprocidade. Então, a gente tem que confiar em nós mesmos, ter amor próprio, né? Então, assim, a gente sabe que muitas são as pessoas que são, né, anuladas por conta disso, de sim, não ter confiança, de não ter amor próprio, achar que sempre tem que estar agradando o outro. Só que a gente tem que entender uma coisa, que a gente não tem como agradar o outro o tempo todo, né? Somos falhos é, e assim, a gente não pode estar só se doando. Será que uma pessoa também não pode, né, fazer a metade também do que eu faço com ela? Então, assim, com a certeza. gente tem que pensar, a gente tem que pensar, né, seriamente, quando a gente tá, assim, em qualquer relacionamento que seja, é a questão se será que realmente vale a pena eu estar lutando por isso? Será que eu estou recebendo um retorno, né? Então, porque que a gente vê hoje em dia é isso. As pessoas sempre têm, né, aquele lado que doa muito, né? E tem aquele lado que não doa quase nada. E muitas pessoas, né, ficam frustradas e acham até que o erro está nelas. Só que realmente está um pouco nelas e também está um pouco, né, no outro que também não sabe retribuir. Então, muitas vezes eu ou você vai ser aquele que retribui, né? E vai ser aquele também que não retribui, porque tem isso. Muitas vezes a gente não tem, né, essa noção, a gente não pensa nisso. Então, assim, a gente tem que pensar mais nisso, tem que refletir mais sobre isso, sobre esse assunto, porque é algo que está assim no nosso dia a dia, de uma certa forma, né? Com Porque a gente certeza. está se relacionando com as pessoas e assim a gente tem que pensar: será que esse relacionamento vale a pena? Será que esse relacionamento vai me levar vai me levar a algum lugar, né? Será que vai me fazer bem? Então é isso que a gente tem que pensar. É, infelizmente, algumas pessoas deixam até, né, de acreditar em que vale a pena lutar por alguém. Só que muitas vezes tem gente que não está disposto a lutar pela outra pessoa. A gente sabe, né, que tem esse lado. Então é isso. Pode ficar à vontade. Mas eu acho que quem não está disposto a lutar é porque não ama, né? Então, se não está disposto a lutar, que o outro enxergue isso também e pule fora. Porque, olha, Cleissa, sabe o que acontece que muitas pessoas se diminuem para caber na vida do outro? É porque se satisfazem com migalhas. Se satisfazem com um pouco, acha que não, já tá comigo mesmo, tá tudo bem, né? A nossa vida é boa, né? Entre aspas, né? Eu tenho um companheiro. A vida não é só ter um companheiro, né? A vida, a dois, ela é para ser vivida, ela é para ser amada, ela é para ser intensa. É como você falou, não é só para um ser feliz. Os dois têm que ser felizes juntos, né? Então, assim, infelizmente, tem gente que acha que só por ter uma relação, né, um status e tal, tem que aceitar, engolir sapo. Não, ninguém é obrigado a nada. Tem que aprender isso, né? Ninguém é obrigado a nada. E a gente também tem que aceitar. Acho que numa relação, Cleison, eu sou um cara romântico. E não só por isso, mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é o máximo, sabe? Se eu tenho uma pessoa do meu lado, o mínimo que eu tenho que fazer é o máximo que eu tenho que dar a ela, que é o máximo de amor, o máximo de carinho, de atenção, o máximo de companheirismo. Só que eu tenho que dar isso daí, né? Se eu vou ter reciprocidade ou não, é o outro lado. Eu não tenho como controlar. Mas num relacionamento, o que que acontece? O outro lado, ele é influenciado pela gente. Toda ação tem uma reação. A reação desse lado aqui
só vai dar um feedback se esse aqui tiver ação. Se esse aqui for morno, esse aqui vai ser morno também. Agora, se esse aqui se agita, esse aqui também agita. Ação, reação, né? Então, isso é... Aí, como você falou, não, tem gente que não dá nada. Se essa pessoa não tá dando nada, será que é só pela questão interior dela mesma? É aquela pessoa que não tem essa iniciativa, né? É tímida. Tem gente que tem essa questão de timidez ou o jeito mais fechado, enfim. Mas se talvez ela não dá, e também a gente também tem que entender que cada pessoa ama de uma forma e demonstra de uma forma. Mas se na forma dela ela também não demonstra, alguma coisa está errada, né? Então, como você falou, muitas das vezes a culpa também é daquela pessoa que está sendo anulada. Porque ela se anulou, se anulou, causou desinteresse da outra pessoa, né? Então não pode, a pessoa tem que ser firme ali. Eu me apaixonei por uma pessoa que tinha atitude e tal e pá, e depois quando a gente tá junto a pessoa esmorece, desapaixona, né? Então assim, a gente não deve deixar que aceitar pouca coisa, aceitar o mínimo. Acho que o mínimo que a gente tem que aceitar é o máximo. Se eu tô com alguém, qual que é o máximo que ele pode me dar? O máximo que ele pode te dar dentro das condições que eu tenho, né? E dar aqui, pessoal, não é comprar, presentear, nem nada, não. É a presença, é o carinho, é o amor, né? É o silêncio é companheiro, né? A pessoa tá do lado ali, você sabe, não, eu posso contar com essa pessoa, tá aqui do meu lado, né? Só se de fazer presente é o maior presente que a gente pode dar para alguém. Eu achei um comentário muito bacana aqui. Obrigado pela confiança, viu? Essa live deveria ser em um telão em praça pública. Muito boa. Que legal. Minha filha. Valeu. Obrigado, Santos Nani. Então, é aquela questão, né? Que a gente tem que. Como é que eu posso me falar, meu Deus? Como eu falei, na verdade, no início, que esse desejo de ser aceito, né? Causa uma sensação de que precisa a gente se esforçar, né? Cada vez mais para conquistar alguém. Então, assim, em relação a isso, né? Porque quanto mais a gente tenta a gente se esforça, na verdade, para agradar alguém, então a gente vê que aquela pessoa não está retribuindo, então a gente, assim, né? A cada reação dela, aí é que a gente vai, né? A gente vai tentando, como é que desagradar ela, e assim a gente não consegue. Então, esse desejo, né, da gente ser aceito, vai causar essa sensação em nós, para que a gente possa se desgastar mais ainda. Então, assim, em relação né, nessa relação, a gente não pode, né, ser meio termo. A gente não pode ser meio termo. Então, assim, se eu estou em uma relação, como tu já falou, são duas raízes, entendeu? Eu não posso tá me arrastando sozinha. Eu tenho que ter o apoio do outro, né? Se eu estou em um relacionamento, eu não vou sustentar esse relacionamento só. Eu tenho que ter o apoio do outro, porque senão não dá certo, né? Com certeza. A gente tem, né, que pensar nisso, que se o outro não está retribuindo, a gente tem que saber dar um tempo, a gente tem que dar um basta, porque a gente sabe que isso vai causar um impacto na nossa saúde mental. Que, querendo ou Sim, não, causa, né? Porque, com como eu já certeza. falei, muitas pessoas, né, que ficam frustradas por conta disso. Porque por não receber o mesmo que ela faz com o outro. Então, assim, não dá para ser meio termo em uma relação. Não dá para ser meio termo em uma relação. Não, não. Ou a gente, Tem que. ou a gente senta, né, conversa com aquela pessoa, né, fala os pontos, né, que tá atrapalhando, ou então não tem como a gente se arrastar sozinho. Hum, com certeza. Eu achei aqui sobre os comentários aqui, fui ler um pouquinho. Eu queria só voltar aqui e fazer um cumprimento ao meu amigo o Assim Chiblet. Ele lá diretamente da Síria, está aqui nos prestigiando. Obrigado, meu amigo. Ele também é poeta, ele é médico veterinário. Meu amigo Assim, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Guiomar Santos escreveu aqui: você não pode condicionar sua felicidade a outra pessoa. Primeiro o bem-estar pessoal para depois complementar a vida de alguém.
Com certeza, Guiomar, é como a gente falou aqui, para eu amar alguém, eu tenho que primeiro me amar, né? E se eu condicionar, alguém também falou aí, eu vou criar uma expectativa muito grande e eu vou me frustrar muito. E a gente não pode ficar nessa dependência, eu vou ser feliz só se fulano fizer isso ou aquilo. Se for assim, a gente está fadado ao fracasso, né? A gente tem que ser feliz por nós mesmos, pela relação que a gente está construindo junto, que a relação é construída junto, né? É, André Luiz colocou aqui, muito madura para pouca idade. Eu também concordo com você, viu? Eu até, Cleissa, eu vi no teu Instagram, tu tem 16 anos, Cleissa? Eu, Caramba, tu é metade da minha idade, Cleissa. Eu tenho 32 anos e você tem essa maturidade de encarar a vida com propósito, de refletir sobre as coisas importantes e tudo. Parabéns. Eu também acho muito madura, viu? E é isso aí. Você está trazendo uma quantidade grande de benefícios às pessoas que estão te acompanhando. Espero que mais pessoas possam te acompanhar e aprender bastante aí. Essa dupla tem futuro no mundo da poesia. Amém, Santos Nani. Obrigado. E falar em poesia, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre o livro que eu lancei recentemente. Minha amiga Roberta, que prazer você aqui. Obrigado, viu? Em qualquer relação, as partes têm que ser inteiras, verdadeiras. Ou, isso mesmo, com certeza. A pessoa tem que ser ela mesma, o self, né? O próprio. Se eu, se eu fosse outro João Mel dentro de uma relação, eu não vou ser o João Mel que a pessoa gostou de mim, né? Eu não vou ser aquele João Mel extrovertido, engraçado, autêntico, né? Tem que ser autêntico, a pessoa gostou daquilo ali. Agora, se eu for tentar ser outra pessoa, eu mesmo não vou. Vai ser um teatro. E um teatro, ele não perdura a vida toda, né? Então tem que ser verdadeira mesmo. Muito bem, Roberto. Meu amigo é, assim, obrigado. só querendo Pode mesmo, né, falar. agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando. É, e acho que foi o Roberto, foi isso mesmo, o Roberto que falou sobre que reciprocidade, né, deve fluir naturalmente. Era isso que eu queria falar, né? Se, tipo, reciprocidade, realmente, ela tem que fluir. Porque se tiver alguma coisa forçada, pode saber. Ali não tem reciprocidade, e aí a gente não tem, né, como seguir adiante. Quero agradecer também as minhas tias que estão aqui, tem, deixa eu ver, minha prima, alguns amigos meus que estão aqui, que não dá pra ler muito não, que os comentários tem hora que tá dando um bug aqui no meu Instagram. E é isso. Agradecer, né, Tranquilo. cada pessoa que tá aqui, que tá comentando. Quem tá chegando por agora, seja bem-vindo. Aproveite e vai enviando aí, né, nesse aviãozinho que tá aqui, que ajuda a gente. É. Então, assim, Acabou de é, entrar aqui a minha prima Tayane, lá de nós três, a minha prima Tayane, diretamente de Belo Horizonte, Vespasiano, Belo Horizonte, região metropolitana lá de BH. Obrigado por estar aqui, prima, com a gente. É um tema muito importante a gente estar tratando aqui. A Cleissa depois vai deixar. A gente já falou bastante coisa, né, Cleissa? foi Mas muita depois coisa. ela vai deixar a live salva para a gente poder reviver esses momentos aqui, que isso aqui é um momento muito importante. Obrigado, minha amiga Roberta. Você que é top. Falar em momentos, Cleissa, eu poderia falar um pouquinho de momentos? Pode sim, à vontade. Gente, então, queria aproveitar esse momento, eu podia estar matando, roubando, eu podia estar preparando aula agora também. Hoje é sábado à noite, eu estou aqui com a minha amiga Cleissa nesse momento tão importante de reflexão sobre esse tema de relacionamento, né? Que a gente já falou aqui que não é só sobre relacionamento amoroso, né? Mas em todas as relações. E falando de momentos, eu queria falar um pouco sobre meu livro, Momentos. Então, meu primeiro livro de poesias, Momentos. Essa capa aqui eu pedi pro meu amigo designer Rafael, faça uma capa minha cara. Aí ele fez essa aqui, acho que ficou parecido, né? Então esse livro meu de poesias, ele tem 88 poesias que eu escrevi de 2016 até o presente momento. E são poesias que falam de momentos na minha vida. E poesias reflexivas sobre coragem, sobre força, sobre luz, sobre o amor, acima de tudo, né?
A gente que é poeta, a gente escreve de tudo. A gente, na verdade, só transcreve o sentimento em palavras escritas, né? Ou digitadas, declamadas. Mas essas palavras que estão aqui, as que eu selecionei para esse livro, são de momentos de luz, de momentos para trazer alguma mensagem positiva, tá certo? Os momentos de dor eu deixei guardado no arquivo separado ali e não pretendo expressar para fora, não. Ali só foi um desabafo, uma terapia, né? Poemoterapia. Mas as que estão aqui são poesias de momentos de luz, e aí eu tô aproveitando aqui esse canal, essa abertura que minha amiga me deu aqui, para poder falar. Quem tiver interesse, eu tenho ele na versão impressa, tá? Custa R$ 30, com frete grátis para todo o Brasil. E tenho também e-book, que é R$ 15. Tá bom? Quem tiver interesse, por favor, converse comigo no direct aí, que eu vou ter o maior prazer e honra de enviar para quem quiser ter em mãos minhas poesias e aos seus olhos. Vai ser Obrigado, Santos sucesso, Nani. né? Vai ser muito sucesso. É, Amém. Obrigado, minha amiga. então, né? A gente vai dar o seguimento aí, né? Certo. É, como que eu posso falar? Eu tava, antes, né, de iniciar a live, eu tava, eu tava vendo, né, um texto, na verdade, que tava falando, né, sobre a questão da gente se diminuir para estar querendo agradar. E aí, nesse texto tinha vários pontos. Aí tinha, né, em relação a ter equilíbrio, a ter, para a gente poder se reconhecer. Tinha a questão da reciprocidade, né, que é a palavra-chave, né, para essa live. É isso, a reciprocidade, porque se a gente tem, se a gente está em um relacionamento que tem reciprocidade, então a gente não tem por que, né, estar se diminuindo para permanecer na vida da pessoa. Se tem reciprocidade, então a gente não precisa estar se esforçando muito. E é, algo mesmo, só que me chamou a atenção mesmo foi em relação à reciprocidade, porque o que falta nas relações hoje em dia é reciprocidade. A gente vê que são tantas pessoas, não são todos, né, relacionamentos, são alguns. A gente não vai generalizar todo mundo. Só que, assim, várias pessoas, como a gente já falou, né, que se doa demais. E o outro fica tranquilo. Então, assim, a reciprocidade está muito envolvida com esse tema. Né? Se a gente tem reciprocidade, a gente não vai estar se rastejando, a gente não vai estar se diminuindo. Até porque, se uma pessoa, ela realmente nos quer na vida dela, a gente não precisa se diminuir, né? Aquela pessoa vai nos aceitar do Perfeito. jeito que a gente é, vai aceitar o nosso valor, até porque quando a gente se diminui, quando a gente se anula, a gente acaba perdendo a nossa essência. Então é isso. É. Fica à vontade, viu, Jamel? Não, é tranquilo. Isso aí, minha amiga Cleissa, é a gente ter na cabeça que eu não preciso não ser eu para estar na vida de alguém, né? Ou para estar com alguém. Eu tenho que ser eu mesmo. E se eu acabo me diminuindo, se eu acabo me anulando, deixando de ser quem eu sou para tentar agradar, talvez momentaneamente eu vou agradar alguém, mas eu não vou estar sendo agradado comigo mesmo e com a outra pessoa também. Então, isso não vai ser uma coisa saudável, né? Isso vai ser uma coisa que vai trazer frustração e com o tempo, né? E não demora também nem nada, mas com o tempo isso aí vai trazer um desgaste, né? E ainda mais volta aquele negócio, né? O outro lado que talvez está tranquilo e confortável, ele vai começar a perder o interesse ali, ele vai começar a ficar achar ruim também. Não sabe ele que é porque a falta de reciprocidade, né? Mas então é entender, eu acho que isso aqui é importante para os dois lados pensarem. O lado que às vezes está se diminuindo e o lado que às vezes está por alto. E, infelizmente, Cleiton, as pessoas não enxergam se está em algum dos lados dessa situação. Então, cabe a nós sempre refletir. Porque, assim, tem muita coisa que a gente não enxerga, né? Tem muita coisa que a gente acha que está fazendo certo na nossa vida, em tudo, né?
Tem muita coisa que pela nossa cabeça, pela nossa formação e tudo, a gente acha que tá fazendo certo. Tá tratando certo, não, eu vou falar isso aqui pro meu amigo porque eu acho que é certo. Mas muitas das coisas que eu acho que é certo, o jeito que eu for falar, ou como eu for tratar, não vai ser o certo. Ou ele também não está preparado para receber aquilo ali. Então, assim, é dosar. É, um amigo meu falou comigo essa semana que ele disse que tem uma reflexão para a vida dele, que é bem assim: tudo que eu for falar, se eu tiver tempo, né? Se eu tiver tempo, se eu puder parar um tempinho para pensar, isso que eu vou falar vai ajudar, vai fazer bem, devo falar. Se eu tivesse tempo, eu penso e vejo. Se realmente for positivo, eu falo. Se não, é melhor ficar calado, né? Então, assim, mas a reflexão ela tem que ser de tudo, porque às vezes a gente acha que está certo, mas precisa de um sinal. E se a pessoa que está do nosso lado só tem um casal, a pessoa também tem medo de dar esse sinal, de falar, ela vai achar que está certo. Mas então a gente tem que buscar, que isso é uma coisa que foge muito do tradicional até, né? De que a gente, muitas das vezes a gente acha que já sabe das coisas. Quem aqui sabe, já nasce sabendo ser um pai ou ser uma mãe? Aprende todo dia. Quem aqui já nasce sabendo sendo um namorado, uma namorada? Ele vai aprendendo com o tempo, com o dia, com as relações, com as experiências. Então, muita coisa que a gente faz, que a gente faz errado e tudo, é a experiência que vai valer para o futuro. Mas a gente tem que ir se atentando a isso, porque achar que está tudo certo e tudo, ter a autoconfiança, como eu escrevi na poesia aqui, ela é muito importante para eu poder saber caminhar, confiar nos meus próprios passos. Mas eu também tenho que ter, aliada a ela, né, a humildade. De, mesmo eu sendo autoconfiante, eu tenho que parar, pensar, analisar, saber se eu estou agradando, saber se eu estou fazendo correto, saber se eu estou sendo recíproco, né? Muitas das vezes a gente só vê o nosso lado. Pô, eu faço tanto e fulano não faz. Mas será que esse tanto que você faz, se você fizesse menos, seria mais importante ou melhor, né? Às vezes um pequeno passo faz você andar uma grande distância. E às vezes uma corrida, mas é para um lado errado, não adiantou nada, porque você correu para o lado errado, né? Então eu tenho que buscar se esse pequeno passo que eu tenho que dar com a minha companheira, com o meu companheiro, qual é esse pequeno passo que eu tenho que mudar? Mas eu tenho que ser humilde para reconhecer isso, para conhecer isso, para buscar isso, né? Então, acho que tudo cabe reflexão, tudo cabe estudo, tudo cabe paciência e experiência. Acho que a gente todos estamos suscetíveis a alguma hora no relacionamento abaixar e alguma hora tá por cima. Mas os dois têm que aprender que não é para ninguém estar aqui. Ou talvez vai ter uma flutuaçãozinha, mas é que nem homeostase, né? O equilíbrio do corpo, né? O homeocinese, o equilíbrio em movimento. Esse tem que estar aqui, ó, junto, para ficar aqui, ó, os dois juntos, né? Para estar a relação igual. Porque senão fica um para cá, outro momento um para cá, um para cá. Aí quando é que vai se encontrar, ó? Ó, tá junto, né? Então, acho que mais ou menos eu tentei até ser um pouco didático aqui, é mania de professor, tá? Então, é aquela questão, né? De, assim, eu não enxergo, né? A minha atitude e, de uma certa forma, acabo também não enxergando, né? Adulto, porque a pessoa que, como eu já fui falado aí, né? Que, no caso, não vê aquela atitude que a pessoa está tendo, né? Aquele esforço que a pessoa está tendo só para permanecer na vida dela. Tem pessoas que não enxergam isso e também não enxergam que ele está errado. Então, é isso que acontece. É, e assim, muitas pessoas, né, só quer ver mesmo o lado, né, da outra pessoa, acha que sempre a outra pessoa tá errada. Então, assim, tem que ter um acordo. Não pode estar só é, como já falar, né, amém, amém, amém para tudo. Tem que É, ter.
um acordo, tem que ter uma conversa, né? As coisas se resolvem no diálogo. Então, é, se eu tô... E assim, quando tu fala do desgaste, então assim, uma hora ou outra, né? Essa pessoa que está se desgastando tanto, ela vai perceber que, tipo, não tem mais o que fazer. Ela tem que dar um tempo. E aí, essa pessoa, né, esfria, essa pessoa para de estar se desgastando, para de estar se rastejando, na verdade, né, atrás da outra pessoa. Porque se assim, e aí é a hora que o outro vai começar a valorizar. Em relação a valorizar, uma coisa que às vezes eu falo, que assim, que tem gente, né, que diz, é, como é que diz, meu Deus? As pessoas só esperam perder, né, para depois valorizar. Mas é uma É, frase que eu acho assim, que, de uma certa forma, ela é errada, porque assim, todo mundo sabe o valor que o outro tem na sua vida, né? Todo mundo sabe. Porém, espera perder. Aí para depois tentar correr atrás. Então, assim, é, não adianta. Então, quando aí o outro, né, esfriar, aquela pessoa que se desgastava tanto, esfriar, aí é a hora que aquele que nem ligava, tá indo atrás, tá querendo, né, tentar é, entrar em um acordo. Mas aí sempre vai achar que aquela pessoa que está se desgastando é errado, porque não vê que o erro tá nele. Não vê que o outro se desgastou tanto que o outro fez tudo o que tinha para fazer. Porque se o outro já deixou de lado, é porque não tem mais nada a fazer, né? Então, é é. isso que muitas vezes acontece. É quando a outra pessoa que se desgastava tanto para, aí que aquele que não estava nem aí, que vai começar a valorizar, que vai começar a tentar, né, na verdade, correr atrás para assim poder entrar em um acordo. Só que muitas vezes não adianta, né? Porque eu acho que se a gente sabe o valor que o outro tem na nossa vida, eu acho que a gente tem que valorizar enquanto é tempo e não esperar perder. Porque a gente sabe Com muito bem o certeza. valor que o outro tem, né? Então, coisas que acontecem, porém, a gente tem, né, que aprender a encarar essas coisas todos os dias. E seja em qualquer relação, né, que amizade, né, amorosa, enfim. Isso tem que ser trabalhado em relação, porque tem muitas pessoas, né, que se diminuem. Não só para relacionamento amoroso, mas também como relacionamento de amizades, que a gente vê muito isso. Então, se é igual aquela Com coisa, né? Se certeza. a pessoa manda mensagem, se demorar um minuto, resposta. Eu não sei se tu já viu uma imagem que diz assim, né? Que hoje em dia, se a pessoa demorar, né, um minuto para responder, aí pronto. Aí aquilo acho que não tá tendo reciprocidade, não tá tendo, né? Uma relação correta, na verdade. Então é isso. Vai Hoje ficar. as coisas são muito dinâmicas e muito rápidas, né? Muito fast mesmo. Só que não só na relação, no trabalho também, outras coisas elas tendem a querer respostas imediatas. E a resposta, né, até esse tempo de resposta, a gente já está aqui no celular, né, graças à internet, a gente consegue estar aqui em tempo real. Mas se a gente for pensar há um tempinho atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a internet era mais complicada aqui no Brasil, você botava para discar ali, esperava, você botava no buscador e ficava. Era o tempo de você ir tomar um copo de água e voltar, ainda estava buscando. Hoje, se você digita e não dá, você já quer quebrar o computador porque está com pressa, né? Então, a gente tem que evitar aprender, Cleissa, nas relações diversas, né? Mas também agora na relação amorosa, a ter paciência com a resposta do outro também. O outro não tem que nos responder no ato, né? Não é assim. Ele tem que se responder no tempo dele, né? Às vezes o que a gente está querendo do outro, a gente é muito ansioso, né? Muito imediatista. Mas a gente tem que entender que tem coisas que levam um tempo, né? Eu falo isso por experiência própria mesmo. Eu sou um cara extremamente ansioso. Eu já estou aqui pensando no que eu vou fazer domingo que vem.
e já com a agenda na cabeça de um monte de coisa, mas pensar no hoje, né? Acalmar. Então, na relação, como é que tá o hoje? Você falou, né? Todo dia a gente tem que estar pensando isso. É o imediatismo de forma impositiva. Então, e acha que a pessoa tem que fazer aquilo ali, dar aquela resposta naquela hora e tudo. Não, a gente tem que acalmar também um pouco o coração, porque senão acaba gerando um estresse desnecessário. Rapaz, eu mandei mensagem para você tem meia hora. Rapaz, a pessoa não pode ir no banheiro, não pode tomar um banho, cair a internet ou qualquer coisa, né? Já começa a pensar besteira. Ô, meu amigo Wilson Benayon, abração para você também. Obrigado E pela presença. assim, acaba, né, em relação a isso, acaba sufocando. E por É, isso, muitas vezes, não tem resposta do outro. Porque essa questão de querer agradar o tempo todo acaba sufocando o outro, então não tem nem tempo, né, do outro é. corresponder a isso. Então, por isso que muitas vezes o erro também tá naquela pessoa que só quer agradar, né? Não, não. Ó, eu só fiquei pensando agora no tempo, tá, Cleiton? Acho que daqui a uns 3 minutos talvez caia. Aí você fica ligado aí pra não perder a live, tá? Não, se fechar aqui, aí, dependendo, né, da hora que eu fechar, aí eu salvo essa daqui, e aí eu inicio a live de novo, e aí a gente Tranquilo. retorna, viu? Deixa eu ver que Tranquilo. era. Você falou da questão de querer agradar. A gente tem que ter em mente também que nem o Rei dos Reis, né? Nosso Deus, não agradou todo mundo na época que ele esteve aqui na Terra, e tudo, né? Jesus não agradou todo mundo ali, né? Mas o que que aconteceu? Mesmo não agradando, ele continuou com seu propósito. Então a gente também, a gente vai tentar agradar. Isso faz parte da relação, né? A gente vai tentar agradar. Mas eu não sou obrigado a agradar 100%, não. E outra pessoa também não tem que estar agradada 100%. Por que que ela tem que estar agradada 100% e eu tenho meu trabalho aqui é só agradar, é só vem a nós, né? Então assim, a gente também tem que entender que eu não tenho essa obrigação de agradar 100% nem nada não. Mas a pessoa também tem que entender. Não, ela não me agrada 100%, mas eu respeito, eu entendo, eu compreendo o porquê não. Será que eu agrado 100% a minha companheira? Não sei, né? Mas eu tento fazer o meu melhor. Agora, se eu não agrado 100%, tem que ter paciência e ela pode talvez chegar para mim e falar, olha, melhore isso, faça isso. E aí a gente vai conversando, é como você falou, a conversa, a confiança. Então, é ter confiança de poder chegar e falar, olha, você não está me agradando nesse quesito, né? Por mais besteira que às vezes pareça que seja, mas os pequenos detalhes fazem grande diferença. Se a gente não se atenta a isso, vai virando bola de neve, vai ficando, né? Então, às vezes, né, um lado pode achar que é besteira, mas esse lado ele tem que refletir. Será que é besteira mesmo? Para mim é besteira, mas para ela é besteira. Mas por que que ela reclamou, né? Então vamos ouvir, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? É saber, o professor Paulo Freire, ele diz que não existe comunicação sem escutar, né? Para se comunicar, para eu poder falar aqui, primeiramente eu tenho que ouvir. Quando a gente começou a live, você começou falando, né? Eu estava escutando você, passou a palavra para mim, eu fui falar. E aí depois eu passo a palavra para você, e a gente fica nesse bate-bola. Agora, se na hora que eu tô falando aqui, você também fala, ninguém escuta nada e aí a gente não entra em consenso, né? Então, para se comunicar no relacionamento, eu tenho que ouvir, saber falar, né? Os dois lados têm que saber ouvir, né? Tentar ter essa cumplicidade também na comunicação. A comunicação ela é essencial, né? A gente está falando, pessoal, aqui cada um compõe a sua história, é isso aí. A É, história de uma relação. Oi? só para dizer que já começou a contar aqui, viu? Aí, Ah, tá bom, a então. gente fechar, aí a gente retorna. Tá bom, Já então. tá aqui. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Salva É aí, isso minha aí. amiga. Pronto. Valeu. Esperar que fechar.